Bom dia, igreja. Saudações em Cristo. Estamos aqui para trazer para vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. E nós vamos estar fazendo em 3 vídeos, para que não fique muito longo. A gente vai estar dividindo então essa mensagem em 3 partes. Eu queria então compartilhar com vocês a Palavra de Deus que se encontra em 1 João capítulo 4, 18 e 19, que diz o seguinte. Vou repetir, hein? 1 João, capítulo 4, 18 a 19, que diz assim: No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Hoje então nós queremos falar sobre a base do nosso relacionamento com Deus. Qual é a base que sustenta o nosso relacionamento com Deus? Nós vamos falar então sobre 3. E hoje o nosso foco vai ser no medo. O medo como uma base de sustentação do relacionamento da pessoa com Deus. Talvez você, quando criança, ouviu seus pais dizer o seguinte: olha, menino, não faça isso, senão Deus está vendo, Ele vai te castigar. Muitas crianças então foram crescendo com essa ideia do medo de Deus. E também a formação religiosa de algumas pessoas as levou a essa ideia de Deus como um Deus vingativo, Deus como um Deus que está sempre olhando para ver se você o desobedece. Então Ele vai de alguma maneira te punir, de alguma maneira Ele vai te castigar. E isso criou em muitas pessoas essa ideia desse Deus vingativo, desse Deus que castiga, desse Deus que pune qualquer ato de desobediência da nossa parte. Isso criou então um medo. As pessoas passaram a ter medo de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, a lei ela estabelecia que alguns pecados teriam como consequência a morte. Então as pessoas tinham medo de desobedecer a lei porque poderiam pagar com a sua própria vida. Então isso vai formando nas pessoas essa ideia de medo de Deus. A relação então ela passa a ser fundamentada no medo. Eu vou fazer por medo, eu não vou fazer por medo. Até mesmo em Atos dos Apóstolos, a gente vê aquele episódio de Ananias e Safira, que os dois morrem ali imediatamente. Isso causou em muitas pessoas o medo, em muitos cristãos, em muitos não cristãos, que começaram a ter medo de se unir à comunidade porque ficaram também com medo de Deus. Medo que pudesse acontecer com eles o mesmo que aconteceu com aqueles dois. Um dos problemas também do medo é que ele pode levar à obediência, mas também à manipulação das pessoas por parte de líderes inescrupulosos. Muitos líderes usam o medo que as pessoas têm de Deus para manipular, para levá-los a fazer aquilo que eles, os líderes, querem que as pessoas façam. Então a pessoa acaba se tornando manipulada por causa do medo. E talvez o inferno seja o que mais aterrorizou as pessoas. Pessoas com medo do inferno. Hoje, a gente quase não ouve mais falar do inferno. Muita gente nem acredita mais que exista inferno, já não se ouve mais pregações falando sobre o inferno, mas existem outros medos que as pessoas têm de Deus, que Deus possa puni-las aqui nessa vida, castigá-las aqui nessa vida. A pandemia, por exemplo, nós estamos passando, muita gente vê como um castigo, como um juízo de Deus sobre as pessoas. A gente não está aqui para falar o que é ou o que não é o castigo de Deus, o que é ou o que não é uma justiça de Deus sendo executada, mas sim falar sobre a relação que as pessoas têm com Deus. Essa relação de medo para com Deus produz o quê? Produz
hipocrisia. E a pessoa, ela faz alguma coisa para Deus ou deixa de fazer porque ela tem medo. E essa relação não é uma relação boa. Vamos imaginar, por exemplo, né, que você esteja com o seu carro, aí tem uma placa de sinalização escrita, proibido estacionar. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não tem nenhum guarda, aí você estaciona. No outro dia você chega ali no mesmo local, e você olha para um lado, você vê o guarda. O que você faz? Você estaciona? Não. Por quê? Você tem medo de ser advertido pelo guarda, tem medo de tomar uma multa. E isso faz com que você não revele o seu verdadeiro caráter. Você não revela quem de fato você é. O mesmo acontece com Deus. Quando nós temos medo de Deus, nós então agimos como atores diante de Deus. A gente passa, né, uma imagem daquilo que nós não somos. Isso é a hipocrisia, é o fingimento. A gente não mostra de fato quem nós somos. A gente às vezes obedece da boca para fora, mas o nosso coração, ele está muito longe, está muito distante de Deus. Claro que devemos respeitar a Deus, honrar a Deus, ser reverentes a Deus pelo que Ele é. Mas medo, né, já se torna uma situação, uma questão paranoica. Hoje existem muitos cristãos paranoicos. Tudo que acontece com eles, eles já imaginam, né, que seja Deus castigando, que seja Deus punindo. E muitos líderes alimentam isso e põem na cabeça das pessoas que Deus está punindo, castigando por alguma coisa. Se algo deu errado na vida da pessoa, Deus está fazendo algo contra ela. E aí entra a questão, né, talvez a mais falada nos dias de hoje, que é a questão dos dízimos e das ofertas nas igrejas, que muitos cristãos hoje entregam dízimos e ofertas porque têm medo de serem punidas por Deus. Tem medo do devorador. E muitos líderes fomentam, né, esse medo. E as pessoas então às vezes entregam o dízimo, entregam a sua oferta, porque tem medo de Deus as castigar. Tem medo de ficar doente, tem medo de ter algum tipo de perda, porque elas roubaram a Deus. E esse tipo, né, de oferta e de dízimo acaba se tornando também uma hipocrisia. Porque aquilo ali é um seguro que a pessoa está pagando. Eu estou pagando um seguro para Deus não me punir, para Deus não me castigar, para Deus me proteger. É uma relação também de fingimento, uma relação de hipocrisia. Ou seja, eu vou pagar a Deus para Ele não me castigar, para Ele não punir. Essa é talvez uma das coisas que talvez mais aconteçam nos dias de hoje. Hoje talvez não há o medo do inferno, mas existe esse medo de você ser punido, ser castigado de Deus, principalmente em relação à questão de entrega de dízimos e de ofertas que se tornam verdadeiros seguros. Eu queria então deixar para você, né, essa pergunta. O medo é a base do seu relacionamento com Deus? Você tem medo de Deus? Por que você obedece a Deus? Por que você faz o que Ele manda você fazer, né, o que você crê que é a vontade dEle? Por que você faz isso? É por causa do medo? Eu te pergunto, se não houvesse inferno, se não houvesse punição, se não houvesse castigo, se não houvesse o juízo de Deus, você seria obediente a Deus da mesma maneira, da mesma forma? Então é algo para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente refletir. O que fundamenta a sua relação com Deus? É o medo? Então, pense sobre isso, reflita sobre isso, analise a palavra de Deus sobre isso e verifique com toda sinceridade, com toda honestidade, se a sua relação com Deus, né, tem como fator motivador o medo de Deus. Então pense sobre isso. Nós vamos falar no próximo domingo sobre outra base e depois sobre a última. Mas eu espero que você esteja analisando, estudando, refletindo. Se tiver alguma dúvida sobre isso, pergunte, que a gente vai fazer o possível para poder estar respondendo. Amém? Então que Deus abençoe e que Ele esteja falando ao seu coração para que você reflita, né, sobre esse tema de hoje. E antes de encerrar, quero aproveitar a oportunidade, né,
para agradecer ao nosso irmão Saulo e à nossa irmã Vitória. Eles estão se mudando de Ibiraçu. Então a gente quer agradecer em nome da igreja por tudo que eles fizeram, o trabalho que eles realizaram na igreja durante o tempo que estiveram aqui. À frente do louvor, né, como professores, enfim, tudo que eles fizeram, né, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, vocês também possam estar sendo bênção para onde vocês estão indo, tá? Deus seja com vocês, os proteja e os guarde de todo mal. Então, Deus esteja com vocês, Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a toda a igreja, Deus abençoe todo o povo e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz e Deus os abençoe.